Atos capítulo 4, quero ler com você a partir do verso 1 até o verso 22. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. Te rogo, ó Deus, que seja o Senhor a falar ao nosso coração e o Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude, Pai, porque a nossa dependência, e Tu sabes bem disso, é total do Senhor. Trabalha, ó Deus, no nosso coração, na nossa mente, trabalha na nossa alma, Pai, para que venhamos, ó Deus, de fato, iluminados por Ti, compreender a Tua palavra e associarmos a Tua palavra ao que vivemos nesse nosso tempo hoje. Para que, ó Deus, aprendamos mais de Ti, sejamos fortalecidos na fé no Senhor, mas também, ó Deus, sejamos contrastados com a nossa vivência, com a nossa confissão, e venhamos, ó Deus, a ter de fato um discernimento quanto ao que fazer diante de um tempo desafiador como esse nosso. Abençoa, Deus, aquele que ainda não Te conhece nessa noite, que possa ter o seu coração iluminado por Ti, Pai, e reconhecer Jesus como suficiente Salvador.
E ajuda-nos, ó Deus, a todos nós, crentes mais antigos, a que venhamos, ó Deus, a ser trabalhados na nossa vivência com o Senhor. Assim oramos, ó Deus, te louvando, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, uma fé verdadeira diante de uma fé aparente. Algum tempo atrás, ficou muito famoso um comercial de shampoo que tinha como seu mote, parece, mas você lembra, tá vendo? A frase ficou no seu coração. Parece, mas não é. Tem cheiro, tem aparência. Se tivesse até um gosto, né? Poderíamos dizer assim, realmente engana, mas não é verdadeiro. Nós estamos diante de um tempo, irmãos, em que tudo parece ser favorável ao diálogo. Tudo parece ser favorável a um ouvir o outro. Tudo parece favorável ao respeito, às liberdades, a dizermos uns para os outros, fala qual que é a sua questão, quero te ouvir. Mas basta um começar a falar para o outro dizer, então você é isso, isso e aquilo. Não te escuto mais. Você está enquadrado nessa e nessa categoria. Então não há mais conversa. Parece que há diálogo, mas não há. Parece que há respeito, mas não há. Irmãos, quando chegamos dentro da questão de fé, aí que a coisa se complica mesmo. Porque nós vivemos num tempo em que nunca houve tanta divulgação de diversas matrizes de fé diferentes. Você liga a televisão, tem um grupo tocando certos instrumentos e falando que eles creem de acordo com o povo tal, do lugar tal, do país tal. E você muda de canal, tem um sacerdote vestido, ornado para celebrar ali uma cerimônia dedicada à santa fulana de tal. E você muda de canal de novo, tem um debate ali falando de diversas situações em que as pessoas acreditam e creem. Joia, cada um fala a sua língua. Porém, quando você quer falar daquilo que você crê, e você coloca que se de fato não houver arrependimento, mudança de vida, que se não houver de fato o entendimento de quem é o Senhor sobre todas as coisas, se você coloca que o ser humano é pecador e está rompido com Deus, e sem Jesus não há salvação, pronto, o diálogo acabou. Você não serve para falar conosco. Se você coloca que dentro da sua matriz de fé, há uma orientação por parte da palavra de Deus e que você de fato vai obedecer essa palavra, quer queiram, quer não, quer gostem ou não, você é taxado. Afinal de contas, se a Bíblia ela é contrária a certas práticas e certos, digamos, liberdades desse nosso tempo, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é transfóbica, a Bíblia é fundamentalista, a Bíblia não serve para esse nosso tempo. E o diálogo que parecia ser estimulado está aniquilado. Basta você colocar alguma coisa mais dura na sua rede social como seu comportamento e não como crítica a quem quer que seja, e você já é rotulado. Basta você dizer, olha, fulano crê nisso, o outro crê naquilo, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus de fato, e você não serve mais para algumas rodinhas desses nossos dias. E mais, irmãos, a gente pode afunilar mais essa conversa. Se você, como um crente, dentro de uma igreja que preza pela palavra de Deus, com outro crente dentro dessa mesma igreja que preza pela palavra de Deus, você chega para esse irmão ou irmã e diz assim, olha querido, queria conversar com você porque a nossa fé, a nossa instrução, aquela que é regra de fé e prática na nossa vida, ela nos diz que você deve caminhar de uma outra forma. Pronto, o diálogo está quebrado, porque você é taxado agora de santarrão. Você é taxado agora daquele que quer empurrar a lei para os outros. Você é aquele que quer se colocar um degrau acima. Afinal de contas, nesses dias, ninguém pode chamar ninguém a estar mais perto da palavra de Deus. Uma fé verdadeira diante de algo que aparenta ser fé, mas que não é.
Nós estamos num tempo, irmãos, em que não é mais para marcar território. Nós estamos num tempo, irmãos, em que, de fato, Jesus está olhando para cada um de nós e Ele verifica se nós temos o conhecido mais de perto, mas principalmente se nós temos andado nos seus passos, se nós temos sido obedientes ou não a Ele. Jesus olha para a minha vida e para a sua e Ele não está muito preocupado, querido irmão, se a gente está fazendo discursos, debates ou alguma coisa. Mas Ele olha para mim e pergunta se eu estou caminhando conforme Ele quer que eu caminhe. Se eu sou obediente de fato àquilo que Ele tem para mim ou não. Se eu de fato estou caminhando conforme Ele diz que eu devo caminhar, ou se de repente, como diz Tiago escrevendo a sua carta, eu estou me enganando, sendo um ouvinte da palavra, mas não sou praticante. Eu ouço, eu escuto, eu estou no culto, eu estou vestido como um crente, eu discurso como um crente, eu pareço um crente, mas será que sou de fato? E eu queria trazer, a partir desse texto, algumas situações, irmãos, que nós podemos aprender a como viver uma fé verdadeira diante de algo que aparenta ser fé, mas que não é. O texto que nós estamos analisando, pega a sua Bíblia, se você já desligou os mais modernos, aí liga de novo. E vamos então caminhar vendo algumas questões que acontecem com discípulos de Cristo, que ensinaram para a igreja daqueles dias e que ensinam àqueles que querem servir Jesus e seguir Jesus nesses nossos dias. O que havia acontecido é que Pedro e João foram para a igreja orar. O capítulo 3 de Atos está aí te mostrando isso. E ao chegarem na porta, encontram com um paralítico. E o último versículo que nós lemos, verso 22 do capítulo 4, diz que tinha 40 anos de idade e estava ali na porta do templo a pedir esmolas. O capítulo 3 vai dizer então que Pedro e João, olhando para aquele homem, são tomados de uma autoridade do Senhor e dissem para ele: olha, nós não temos ouro e prata, não há nada que de repente esteja no seu coração que a gente possa te oferecer, mas aquilo que a gente tem a gente vai te entregar agora, olha para nós. E em nome de Jesus, levanta e anda. Um milagre acontece e aquele homem então se agarra naqueles dois e ele entra dentro do templo aos saltos, aos pulos, a declaração vibrante de que fora curado. Algo mudou, tanto o seu exterior quanto o seu interior. Ele não apenas voltara a andar, se ele tivesse assim sido na sua infância, ou era a primeira vez que experimentava, mas o fato é que foi um estrondo. Todo mundo conhecia aquele homem, já de idade, já há muito tempo ali, e agora vem um milagre acontecendo. Imagina, querido irmão e irmã, um povo que conhece, todos conhecem aquele homem, e agora um transtorno acontece. E a partir de então, diante daquele furdúncio que acontece, a partir do verso 11 do capítulo 3, Pedro toma a palavra, manda a turma se acalmar, e Pedro então expõe o evangelho para aquele povo que estava ali naquela hora. E o texto que nós lemos diz que eles ainda estavam falando. Pedro falava, João falava, talvez aquele ex-paralítico dizia: é verdade, olha o que aconteceu comigo, na minha vida foi de fato confirmada essa palavra que eles estão anunciando, esse Jesus que eles anunciam me curou, me transformou, eu sou alguém agora nas mãos dele. Enquanto eles ainda estavam pregando, surgem as autoridades religiosas naquele momento, verso 1 do capítulo 4. Sacerdotes, capitão do templo e os saduceus. Irmãos, ressentidos porque eles estavam ensinando o povo, eles estavam falando que em Jesus havia a ressurreição dos mortos. Aqueles dois discípulos, e a gente não sabe se aquele que fora curado também foi, mas o fato é que eles foram presos, recolhidos ao cárcere. Já era provavelmente depois das 4 horas da tarde quando isso aconteceu, porque não havia mais nenhum tipo de serviço religioso ou serviço penal, nada acontecia naquele horário, e eles foram então presos, até que no dia seguinte eles então foram tratados e a situação começa a se desenrolar. O verso de número 5 diz que então, chegando no outro dia, reúne todas as autoridades, todo o grupo religioso no Sinédrio. E estavam ali
anciãos, escribas, havia o grupo dos chamados sumos sacerdotes, porque eram todos da família de Anás e Caifás, que multiplicavam o seu poder, colocando cada hora um parente para ocupar o cargo de sumo sacerdote. Se você ler sobre a morte de Jesus, você vai ver o nome que é citado ali como sumo sacerdote. Aqui, novamente, você vai ver isso. E mais 15 anos se passaram até que essa linhagem fosse mudada quanto ao sumo sacerdote. E aí, então, eles colocam a arguirem aqueles servos do Senhor. Com que poder? Em nome de quem vocês fizeram tal coisa? Aqui eu quero parar e trazer para você, irmãos, o que nós começamos a desenhar como uma fé aparente. Aqueles homens, nós vamos ver daqui a pouco, eram os responsáveis por ensinar, por educar o povo diante de Deus. Por mostrar para aquele povo aonde estaria a salvação das suas vidas. E é interessante que desde que o mundo é mundo, irmãos, o ser humano carrega consigo algumas dúvidas existenciais. Da onde que eu vim? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que vai acontecer com a minha vida quando a morte chegar? Em todo lugar do mundo essas questões perduram. Em todo lugar e em todos os tempos, irmãos, essas mesmas dúvidas estão aí. E em cada época nós vamos vendo que o ser humano vai obtendo ou não respostas, mas a grande realidade é que ele passa, a morte chega. E diante dela não há mais tempo se tem resposta ou não tem resposta, o fato é que ela chega. E as dúvidas existenciais estão aí para serem preenchidas ou não. Mas eu quero compartilhar nessa noite com você que uma fé verdadeira, diante de uma fé falsa, querido irmão, ela encontra, em primeiro lugar, a questão de estar diante de doutrinas ou situações que sejam mais, digamos, difíceis de a gente aceitar ou de a gente entender e compreender para poder divulgar. Mas essas doutrinas, no que tange ao cristianismo, elas são aceitas por fé, por obediência, e nós não fugimos delas. Nós não varremos para debaixo do tapete. Nós não argumentamos no intento de agradar alguém, de fazer uma média com alguém. E aqui vai um parênteses daqueles grandões, né? Essa é uma das dificuldades de sermos presbiterianos nesses nossos dias. Porque um presbiteriano genuíno, ele pega a Bíblia toda, de capa a capa, e fala, é autoridade sobre a minha vida. Ele não fica, irmãos, aqui eu não aceito, aqui eu negocio, nesse pedaço aqui eu vou dar uma driblada, quem seja. Não. E veja o que acontece com aqueles homens do passado, para a gente olhar para nós. Qual é o tumulto aqui acontecendo? Foi porque um paralítico foi curado? Não. Isso não era o principal. Olha para a sua palavra aí, para a Bíblia. Verso de número 2 do capítulo 4 diz que eles estavam ressentidos, endurecidos. Eles estavam irados. Mas não por causa do milagre, porque eles estavam, os dois discípulos, ensinando sobre a ressurreição dos mortos. E para que você entenda isso de uma forma um pouco mais para entrar na história e entender o que acontece, o verso 1 fala que havia ali, naquele momento quando os apóstolos são presos, sacerdotes, o capitão do templo, que era, entre outros, uma grande autoridade espiritual, mas havia um grupo destacado aí, que era o grupo dos saduceus. Quem eram os saduceus? Haviam diversos partidos religiosos nos dias de Jesus. Religiosos políticos, já que Israel vivia, embora sob o jugo dos romanos, mas o povo israelense tinha a liberdade de ter as suas autoridades religiosas. E havia o partido dos fariseus, que vira e mexe você ouve por aqui. Haviam os zelotes, haviam outros grupos, mas haviam também os saduceus. E esse grupo, irmãos, ele é formado mais ou menos 150 anos antes de Cristo. E esse grupo, alguns estudiosos dizem que saduceus vem de Zaduqueus, ou dos filhos de Zadok, e isso é uma interpretação dos comentaristas, não vem muito ao caso agora. Mas entre outras coisas que esse grupo cria e defendia,
estava, por exemplo, o livre-arbítrio. Aqueles homens, aquele grupo defendia que não era Deus quem tinha a autoridade de transformar o coração humano, mas eram os homens que volitivamente faziam as suas escolhas religiosas. E uma outra matéria de fé, que nisso eles se chocavam com os fariseus, era a questão de que eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles não criam na vida após a morte. E os fariseus já eram um grupo dos que criam, e a gente vai ver daqui a pouco isso sendo trabalhado. E os saduceus, naquela hora, quando eles ouvem Pedro, quando eles ouvem João, falando que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, eles dizem, opa, parou, isso não pode ser pregado aqui. Esse é o ponto. E, irmãos, nós estamos olhando um texto que tem mais ou menos 2 meses de distância do episódio da crucificação e da ressurreição de Jesus. Jesus havia sido assunto aos céus, os seus discípulos estavam realmente agora vivenciando a descida do Espírito Santo e pregando com autoridade. E se você observa os capítulos 1 e 2 de Atos, você vai entender o que eu estou falando aqui. Mas o fato é que quando eles estão anunciando que Jesus, aquele que fora morto, e é o que Pedro fala no capítulo 3, olha, vocês rejeitaram esse Jesus, só que esse Jesus é quem operou esse milagre nesse homem agora. Esse mesmo Jesus ressuscitou dos mortos, e a ressurreição é uma verdade para aquele que crê. O verso de número 7, as autoridades então fazem essa pergunta para os discípulos apóstolos: com que poder vocês estão anunciando isso aqui? Quem deu vocês autoridade para dizer isso para esse povo? Irmãos, uma fé verdadeira diante de uma fé aparente, ela não negocia doutrinas, ainda que essas doutrinas sejam complexas. E eu quero te dizer para hoje como anunciar a ressurreição de mortos. Se naqueles dias em que Jesus, breve tempo antes, já havia aparecido para muitos, Paulo diz que mais de 500 pessoas o viram, como hoje, 2000 anos depois, nós defendemos essa doutrina? Como hoje, querido irmão, nós falamos sobre santificação, abrindo mão de certos gostos, desejos, prazeres que nós queremos, em nome de um Jesus que é o nosso Senhor, Salvador? Uma fé verdadeira não negocia doutrinas, não negocia sua regra de fé e de prática. E embora muitos possam dizer, isso é indigesto, não dá para mim. Falar sobre perseverança dos santos, difícil. Falar sobre Deus que escolhe quem Ele quer salvar. Que Deus é esse? E a gente muitas vezes assume ser mais justos que Deus, porque não concordamos com isso, o fato de Deus ser Deus. E o que acontece naquela hora é que Pedro, tomado pela sabedoria do Espírito Santo, o verso 8 vai mostrar isso, ele começa a responder, irmãos, e ele começa a mostrar que além da autoridade, da sabedoria, ele sabe lidar também com aqueles que se opõem a ele. Olha para a sua Bíblia aí no verso de número 9, que Pedro volta no milagre. Pedro diz assim, olha, visto que hoje nós somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo. Enquanto eles estão dizendo, como é que vocês vêm falar de ressurreição de mortos? Pedro está falando, você não está vendo o que nós fizemos aqui? Você não está vendo a obra que foi feita na vida desse homem? Será que ainda há indagação contra o que aconteceu aqui? E às vezes, irmãos, nos nossos dias, nós somos trabalhados ou perturbados quanto a certas questões que são matéria de fé. E às vezes nós temos que mostrar, olha, por conta de crer nisso, esse povo está crescendo nisso. Por conta de afirmar que há um Deus soberano que reina e governa todas as coisas, nós estamos marchando perenemente e diante de todo tipo de levante, o povo de Deus é guardado, protegido e segue. E é assim que vai sendo, até o dia que Jesus disser, olha, acabou, agora não há mais oportunidades. Mas é tempo de declarar, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E Pedro então começa, irmãos, a devagar com aqueles homens.
Olha, nós estamos sendo interrogados por ter feito bem a um homem enfermo e pelo modo que ele foi curado. Só que agora Pedro entra, irmãos, e dissola. Pedro não volta atrás. O verso vai dizendo agora, olha, fiquem cientes, tomem conhecimento, saibam dessas coisas, que é o que nós anunciamos. E ele diz, vós todos e todo o povo de Israel, foi no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aqueles a quem vocês crucificaram. Foi ele que Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vocês. E mais ainda, vocês rejeitaram a fé verdadeira, sendo que vocês são os responsáveis por curar, por cuidar, por fazer com que esse povo caminhe cada vez mais olhando para a glória e não para o seu tempo presente. O verso 11 está dizendo, este Jesus é pedra rejeitada por vós. E aí ele traz tudo isso que eu estou dizendo com essa palavra aí. Vocês são os construtores. São vocês que deveriam edificar esse povo. Queridos irmãos, uma fé verdadeira diante de uma fé aparente, ela vai trazer para nós essa questão. E aqui eu preciso ser honesto e preciso trazer para os irmãos o seguinte, queridos irmãos, o cristianismo que nós estamos observando hoje nos nossos dias, ele tem trazido edificação de verdade para aqueles que se chamam crentes. Quando você olha um cristão caminhando pelas ruas, você vê alguém que tem coragem, que tem realmente hombridade, que está lidando com justiça, com honestidade, diante do povo, diante do governo, diante das leis, no comércio, aonde quer que seja. Outro dia, dando aula aqui em escola dominical, irmãos, falando sobre o comportamento dos crentes, ao final um irmão chegou para mim e disse assim, olha, pastor, hoje em dia é complicado a gente fazer negócio com crente. Quem aqui, irmãos, nunca ouviu isso? Empregar um crente, vender para um crente. Por que isso? Porque muitas vezes, irmãos, parece ser crente, mas não é. Parece viver a fé verdadeira, mas não vive. E entre nós, irmãos, muitas vezes isso tem sido uma triste realidade. Quem nós enganamos? Quem a gente acha que está passando para trás? É o nosso próprio coração. Pedro está dizendo para aqueles religiosos, olha, vocês é que tinham que estar ensinando esse povo a crer no Deus da Bíblia, dos profetas, aquilo que vocês ouviram. Vocês são os construtores e, no entanto, vocês não estão olhando para aquilo que vocês ouviram toda a vida. Vocês são mestres, vocês são os sacerdotes, vocês estão no templo todos os dias. No entanto, olha o que esse povo tem vivenciado. E às vezes, irmãos, você assumimos o lugar de julgadores, de acusadores, mas nós não percebemos, ou pelo menos nem sempre paramos para avaliar se a nossa vivência de fé tem sido real, no meio aonde a gente está. Uma fé verdadeira diante de uma fé aparente. O segundo ponto que eu quero tratar com você, querido irmão e irmã, é que uma fé verdadeira, ela é de fato exclusivista em Cristo Jesus. O verso 12, quando Pedro continua falando para aqueles religiosos, não é uma palavra no sentido de que dá opções para aqueles homens ouvirem e escolherem. Pedro é firme, corajoso. Pedro é um crente de verdade, porque ele sabia, irmãos, que aqueles homens já haviam colocado Jesus na cruz, por tudo que Jesus falara, por tudo que Jesus fizera. Eles sabiam, conheciam aquelas autoridades. No entanto, irmãos, cheio do Espírito Santo, ainda que houvesse há pouco tempo, há 2 meses, um grande martírio, a morte do Senhor,
Pedro vai dizer para aqueles homens: olha, não há salvação em nenhum outro. Não há Jesus e mais alguma coisa. Não há Jesus menos alguma coisa. É Jesus com tudo que isso representa. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Querido irmão, querida irmã, olha para os nossos dias. Quantos têm trazido, irmãos, a questão de vamos ressignificar a fé? E por conta da pressão que existe das ideologias desses nossos tempos, muitas igrejas, irmãos, estão tentando se adaptar, fazer um joguete. Olha, a gente cede aqui e de repente vocês nos dão uma beirada ali. A gente deixa vocês viverem mais soltos, mas não fica longe da gente, não. Quantos pastores, irmãos, com medo de perder o seu rebanho, hoje pregam aquelas mensagenzinhas que te adoçam os lábios, fazem cócegas nos seus ouvidos, chamam você de o crente mais lindo do mundo, o povo vencedor. Meu irmão, seu dízimo é tão necessário, fica aqui conosco. Oh, meu irmão, vou lá na sua casa, a gente vai passar uma tarde juntos e tal, mas fica com a gente. Quantos crentes hoje, irmãos, querem o Jesus que faz um milagre, que faz o seu negócio vender mais. Querem o Jesus que te dá o status de ser saudável, te cura, te liberta. Querem o Jesus que faz o seu casamento ser, nota 10. Mas que não querem o Jesus quando as pessoas te virarem o rosto e dizer: você é crente? Não tem negócio com crente. Quantos crentes hoje, irmãos, querem Jesus, mas na sua mesa há outras coisas além de serviço a Cristo? Quantos crentes hoje, eles querem Jesus, mas eles também querem certas coisas que dê o status de que eles são mais crentes que os outros. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: porquanto há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens. Quem me ajuda terminando o versículo? Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, mas há um só mediador, ou seja, não tem outra mediação entre o homem e o Senhor a não ser por Cristo. E se você quer, irmãos, um desdobramento dessa palavra, lá nos anos 1500, um homem vai para frente da sua igreja e coloca ali 95 teses, discorrendo sobre a fé do seu tempo, o que estava acontecendo no meio das igrejas, o que os sacerdotes dos seus dias faziam. E uma das suas colocações era: nós não podemos servir a Jesus e argumentarmos que para tirar almas do chamado purgatório a gente precisa colocar dinheiro dentro dos cofres romanos. É só Jesus. E esse mote ficou conhecido como só Cristo, solos Cristos, somente Cristo. Não é preciso Jesus e mais alguma coisa, é só por Cristo que nós temos acesso ao céu. Mas perceba como nós, muitas vezes, irmãos, evoluímos e retroagimos. Porque nos nossos dias tem pastores que dizem: você aceita Jesus, mas você tem que fazer campanha, você tem que tal dia estar aqui e dar X de oferta. Nesses nossos dias, irmãos, tem pastores que dizem: olha, aqui é um evangelho um pouco mais moderno, Jesus salva e tudo, mas você tem que ser ligado na ciência. Então tem algumas coisas da Bíblia que não são suficientes mais. E tem muito jovem que, não sendo educado em conhecer a Bíblia, é engolido dentro das universidades desse nosso país. Porque lá nas universidades conseguiu-se a pecha de que ali está o centro do saber do mundo. Ali estão os cultos, ali estão aqueles que fazem realmente o mundo girar. E os nossos jovens irmãos não são instruídos dentro de casa porque os pais não oram com eles.
Os nossos jovens não são alentados dentro da igreja, porque a igreja também é melhor ter o jovem aqui, mesmo que ele fique pecando, que ele vá para a balada de madrugada, melhor manter ele aqui. E a gente não ensina. E depois eles caem dentro da faculdade e um número absurdo de gente se afastando da igreja dentro das universidades está aí para mostrar que não é só Jesus. Parece pesado, né, irmãos? Você veio nessa noite para ouvir alguma coisa que trouxesse alento e esse pastor fica te dando chute na canela. Mas diante da decisão do Sinédrio, aqueles homens poderiam sim ser processados e condenados à morte. E diante das decisões desse nosso tempo, irmãos, muitos de nós somos cancelados, somos desprezados, somos taxados de diversos adjetivos. É fé verdadeira ou é aparência de fé? É só Jesus? Jesus é autoridade na minha vida e aonde ele fala não faz, eu não faço? Ou eu hoje vejo um Jesus tão distante que eu faço? Depois eu peço perdão, afinal tem todo culto um momento de pedir perdão. Eu faço. Depois eu vejo, eu vou pagar para ver as consequências. E assim, queridos, me perdoe se você está numa situação dessa, não é pessoal. Mas quantas pessoas são avisadas? Não casa, não faz isso. Não, eu vou pagar para ver. E está pagando. Quantos jovens não vai para esse lugar? Você vai acabar sendo seduzido. Porque se pecar fosse ruim, irmãos, ninguém pecava. Mas é gostoso. Usufruir dos prazeres do mundo, num primeiro momento é uma beleza. E muitos caem nessa. Mas o preço que se cobra, e Satanás é bom em acusar, ele sabe te pegar pelo pé. E a fatura vem. E Pedro não negocia, Pedro não abaixa o padrão. E o que acontece agora é que aqueles homens veem a intrepidez deles anunciando Jesus e eles se espantam. Olha para o verso 13 aí do seu texto. Quando eles olham homens iletrados, incultos, eles ficam admirados e eles reconhecem que aqueles homens haviam o quê? Estados com Jesus. Uma fé verdadeira, querido irmão, ela pode trazer para você todo tipo de contrariedade, num certo sentido humano. Mas as pessoas vão ver de fato se você serve a Jesus ou não. Quando você diz para elas, olha, o mundo todo pode fazer, mas aqui não. As pessoas podem brincar com Jesus, mas na minha casa não. Eu posso perder sua amizade, a sua simpatia, o seu carinho, mas entre você e Jesus, o martelo já bateu. E o último ponto, então, que eu quero trabalhar com você tem a ver com isso, irmãos. A fé verdadeira, diante de uma fé aparente, é aquela fé que mesmo diante das pressões, ela se mantém diante do Senhor em fidelidade. As pressões a gente não nega de forma nenhuma. As lutas estão aí e estão mesmo. Veja que o verso 14, irmãos, eles observam, aconteceu de fato a cura desse homem, a gente não tem nada para dizer o contrário. O verso 15 então diz assim, olha, sai, nós vamos conversar entre nós aqui. Vai lá para fora, aguarda lá que agora a reunião é nossa aqui. E aí, olha a conversa, irmãos, verso 16. Minha gente, o que nós vamos fazer? Esses caras estão realmente num patamar que a gente não consegue vencê-los. Pelo menos na argumentação, na nossa fé, no nosso mestrado em divindade aí,
que a gente tem, né? Não dá para a gente vencê-los. Porque mesmo iletrados, mesmo gente que a gente via que era pescador e tal, esses caras estão dando um banho na gente, porque eles tiveram mesmo com Jesus. Essa fé que eles têm é outra conversa e a gente não vai conseguir levar. Não podemos negar, é o final do verso 16. Porém, verso 17, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos colocar medo no coração deles. Vamos mostrar que a gente sabe bater. Queridos irmãos, olhe para os seus dias. Olhe para o que está sendo colocado nesse nosso tempo. Você afirmar que Jesus é o Senhor e o único Senhor, nos dias de Pedro era ferir o imperador. Era dizer que César não era Deus, que nenhum romano era de fato divindade. É o que Paulo, escrevendo aos Romanos, né, o texto que foi falado hoje pela manhã, trabalha. Ele diz assim, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o poder do Evangelho é o poder maior para salvar pessoas, para acabar com os questionamentos delas. Esse é o verdadeiro poder, por isso que eu não tenho vergonha dele. E mais, de fé em fé, isso vai sendo revelado ao homem. Tanto que lá atrás Abacuque já dizia, o justo vive por fé. E é isso que Paulo escreve aos Romanos. Aqui, irmãos, há a mesma questão. E nos nossos dias, irmãos, quantas vezes nós nos calamos ao invés de nos posicionarmos, entendendo quem tem poder de fato na nossa vida. Quem comanda a minha casa? E se eu vier assumir e tiver algum tipo de problema, quem vai cuidar dos meus é o Senhor. Vamos colocar medo nessa turma. As pessoas hoje querem colocar medo no seu coração. Medo de crer que o país pode melhorar. Medo, querido irmão, de trabalhar e dizer, vamos vencer as nossas crises. Medo de que se você falar alguma coisa, todos os seus amigos possam virar as costas para você. E aí colocam, não, estamos aqui em defesa da liberdade. Ora, que liberdade? Cerceada? Que só fala aquilo que está num discurso preparado? Que só vai atrás de certas coisas? Que diz, olha, é tempo de liberdade, é tempo de igualdade? Que mentira absurda! Eu não posso criticar alguém porque eu discordo da postura da pessoa. Onde está meu direito de discordar? Aonde está o meu direito de dizer para as pessoas, olha, eu entendo que pela palavra de Deus, que é a minha regra de fé e prática, isso é pecado. Mas aqui não, você não pode falar. Você não pode dizer isso. Você vai perder seu emprego. Você vai perder seus amigos. Porque seus amigos são os modernoides da época. O seu empregador, ele não pode perder vendas. E se você não tiver com uma bandeira totalmente colorida, ele perde vendas. Então você é quem tem que pagar. Estamos dispostos, irmãos, a viver isso nesses nossos dias? Qual é o tipo de fé que nós vivemos? Você está dizendo isso, pastor, porque você está empregado, bem empregado aqui na igreja. Louvado seja Deus. Mas vai que a igreja se levanta e fala para o conselho, né? Não, esse tipo de mensagem a gente não quer ouvir. Amanhã tem reunião de conselho, então você pode mandar sua carta. Verso 18, chamando-os, ordenaram-os que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas olha a fé verdadeira diante de uma fé aparente. Pedro e João lhes responderam, julguem então vocês, o que é justo de verdade? Diante de Deus, esse mesmo Deus que vocês afirmam crer, a gente vai ouvir Ele, Deus, ou vamos ouvir vocês? Irmãos, o crente desses nossos dias parece que perdeu a dimensão daquilo que ele crê. E todos os dias essa pergunta está diante de nós. Nós vamos prestar contas a Deus, irmãos, ou vamos prestar contas à humanidade?
Todos os dias nós respondemos essa pergunta com as nossas atitudes. Todos os dias. Verso 21, foram ameaçados outra vez. Mas na mente, no coração de Pedro, de João, está o verso de número 20. A gente não pode deixar de falar daquilo que é a nossa vida, daquilo que aconteceu. Eu conheci esse Jesus. Ele é verdade e Ele é o meu Senhor. Eu não posso ficar negociando com as pessoas, porque por mais que eu me torne super popular, por mais que eu seja conhecido como mais gente boa, aquele que todo mundo quer dar um tapinha nas costas, o Senhor vai olhar para mim e falar assim, pastor, que beleza, hein? Todo mundo, gosta de você demais. Mas e eu? E aí, irmãos, depois das ameaças, e não achando um motivo para os castigar, eles soltam aqueles dois irmãos, e de novo, se o paralítico fora preso ou não com eles, foi solto também nessa barca. E o que acontece é que aquele povo que deveria ser cuidado, fortalecido por aquelas autoridades, agora estava glorificando a Deus por conta de dois crentes fiéis. Dois incultos, dois simplórios, mas que não negociaram diante de Jesus. Às vezes, irmãos, pregar aqui, me parece que a gente faz um discurso em que muitos de nós somos desafiados, contrastados, mas no nosso coração a gente já tem desenvolvido até mesmo uma resposta para isso. Muitos talvez digam assim, você não sabe o que eu vivo, por isso que você está falando isso. Você não sabe o peso que eu carrego, as pessoas com quem eu lido. E diante disso, irmão, irmã, eu gostaria de dizer para você que realmente, talvez eu não saiba. Mas louvado seja Deus que você não dá satisfação para mim. Você dá satisfação para o Senhor e Ele sabe com quem você lida. Ele sabe aonde você está inserido. Ele sabe quais são os seus desafios, as suas dúvidas. Ele sabe aquilo que te machuca. O Senhor Jesus sabe exatamente o que está no seu coração agora. E eu não estou aqui para te emocionar. Eu não estou aqui para fazer você sentir arrepio. Eu estou aqui para te dizer a verdade, que é a palavra do Senhor. A despeito de antipatia ou simpatia, é a palavra do Senhor. E cada vez que nós saímos daqui num domingo, irmãos, nós saímos para esse mundo para responder aquilo que nós ouvimos aqui na igreja. Cada vez que você encontra com um incrédulo que diz, olha, minha família está lutando e tudo, você tem diante de si a oportunidade de anunciar o evangelho ou de se calar. Cada vez que você efetua um negócio, você tem diante de si uma oportunidade de dar testemunho que você é alguém remido pelo Espírito Santo ou de alguém que não é. Cada vez que você dá um passo nessa sua caminhada, um dia a mais, você está se aproximando daquele tempo em que o Jesus ressurreto vai estar de frente para você e te dizer o que você fez com as oportunidades que eu te dei. E eu gostaria de orar com você nessa hora. Gostaria de orar com você em duas vertentes. A primeira delas é com você, querido irmão ou irmã, que às vezes tem sido sufocado pelo espírito desse tempo. Muitas vezes você está andando, vivendo, e as pressões têm te sufocado e você tem abafado o evangelho dentro do seu coração. Eu creio que nessa noite é uma oportunidade de você abrir o seu coração e dizer, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, fortalece a minha fé. Jesus, eu quero ser de fato, ainda que seja por uma oportunidade mínima, eu quero ser alguém que impacte a vida de alguém com um testemunho genuíno. Você não precisa ser eloquente, falador.
Você precisa ser um crente que ora no meio onde você está, que quer abençoar, mas para abençoar, às vezes a gente toma certos remédios mais amargos. Mas você diz, eu estou disposto, eu vou tomar. Eu vou encarar. Ajuda, Senhor. Me ajuda, porque se for depender de mim mesmo, a coisa vai fraquejar. E isso é a minha oração, irmãos. Eu que sei o quanto eu sou falho. Como pai, como esposo, como irmão. E eu sei. E eu peço ao Senhor, Deus tem misericórdia de mim. Segundo motivo que eu queria orar é perguntar para você se você tem certeza de que se Jesus vier hoje te visitar, e Ele vem. Às vezes a visitação do Senhor é confundida com uma questão de que Ele vai chegar e te perguntar alguma coisa. Mas às vezes o Senhor nos visita, irmãos, com uma questão de saúde que a gente não está esperando. E aí Ele fala assim, e aí, como é que você está? Está preparado? Às vezes Ele vem com uma surpresa, uma notícia acontece no meio da família. E é a visitação do Senhor dizendo, como é que você está? Está firme? E às vezes o Senhor se coloca diante de nós para dizer assim, olha, se prepara, é seu último tempo. E talvez você ainda não tenha confessado o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você está na barca da igreja achando que no meio do povo está tudo certo. O Senhor não está te vendo. Mas eu queria te dizer no nome de Jesus, o Senhor passa os olhos sobre toda a terra. E Ele vê a cada um de nós. Irmãos, a mensagem do Evangelho ela é muito clara. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. O Senhor não tem neto. O Senhor não tem sobrinho. É cada um de nós que precisamos estar diante de Cristo e confessar, Ele é o meu Senhor, ou então a gente está fora. E eu queria orar por você nessa noite, que talvez não tenha certeza de onde você está indo. Alguns dizem que a igreja está anunciando um Jesus que está demorando demais a vir. Mas veja como é fácil resolver esse problema, porque todo dia milhões e milhões de pessoas se encontram e se colocam de frente com Jesus. Todos os dias Jesus se apresenta para para dizer, olha, seu tempo chegou. Quem de nós aqui sabe quanto tempo ainda tem? Como brincam alguns por aí, cada um de nós recebeu uma senha. Quem sabe a hora que o seu número vai ser chamado? Estou aqui pregando. Onde eu estarei daqui a 2 horas, 3 horas? Será que eu estou preparado? Para me encontrar com Cristo e de repente ouvir dele, você não me recebeu. Queria te convidar a baixar sua fronte, fechar os seus olhos. Olha para dentro do seu coração nessa hora. Olha para dentro da sua vida. A sua fé tem sido uma fé verdadeira? Ou ela parece que é fé? Parece. Mas se o Senhor passá-la por um funil, como diz os crentes mais antigos, se você for peneirado, o que sai? Eu não vou te chamar para vir aqui à frente. Eu não vou convidar você para ficar de pé no meio da igreja. E simplesmente porque eu sei que o Senhor Jesus está te olhando agora. Eu vou orar, querido.
E não é a minha oração que é a mais poderosa, é a sua oração quando você de fato está falando com Jesus. Enquanto nós oramos, abre o seu coração. Se você é alguém que já confessa Jesus como Senhor e Salvador, é hora de você glorificá-lo. De agradecer e dizer: Senhor, me renova e me fortalece. Mas se você ainda não conhece Jesus, Ele diz que aquele que vem até Ele, de modo nenhum seria lançado fora. Aqueles que o Pai me dá, eu não lanço fora. E é sobre isso que eu vou orar. Que o Senhor te visite, te dê condição de você dizer: a minha vida pertence a Cristo. Eu quero ser um crente de verdade, no meio de um tempo de tanta falsidade. Senhor nosso Deus, louvado seja o Senhor, Pai. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor não é um Deus que quer ver gigantes diante desse mundo. Mas o Senhor quer se revelar o verdadeiro gigante entre nós. O Senhor é aquele que nos protege, que nos guarda. O Senhor tem nos dado sinais, ó Deus, da tua vinda e tem nos avisado do mundo que está cercando a tua igreja. E quanto mais o tempo passa, Senhor Deus, as coisas vão se avolumando, o tempo vai passando. E quantas vezes, ó Deus, nós estamos distraídos, estamos olhando para outras coisas que não é o Senhor. Estamos interessados, ó Deus, em tantas questões, mas tão pouco em viver uma fé de verdade. Ah, Deus, coisa linda, Pai, a gente poder ler que os servos do Senhor estavam indo para orar e o Senhor providencia um milagre. Mas aquele milagre, Senhor Deus, trouxe confronto. Aquele milagre trouxe oposição, trouxe um levante contra os teus servos. Mas nessa hora o teu Santo Espírito se revelou autoridade. O teu Santo Espírito se revelou poderoso. O teu Santo Espírito mostrou, Deus, que está do lado do Senhor. O teu Santo Espírito confirmou que os teus servos são as tuas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aqui em Juiz de Fora, nos confins da terra, Pai. Senhor, nós vivemos um tempo, ó Deus, que todos os dias a nossa fé é confrontada. Ligamos a TV, ó Deus, e vemos as coisas mais bárbaras, mais tristes. Mas quantas vezes, ó Deus, a nossa cabeça está se acostumando com isso. O nosso coração já não tem mais nenhum tipo de revolta. Ele vai se moldando ao mundo, Pai. Senhor, não permita que a gente viva dessa forma. Permita, Senhor, que sejamos crentes medíocres. Crentes, ó Deus, mascarados. Crentes, ó Deus, que falam bem na frente, falam mal pelas costas. Crentes fofoqueiros. Crentes, ó Deus, que não creem na ressurreição do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de uma igreja capenga, Senhor Deus. De uma igreja, Senhor Deus, que anuncia, que canta, que faz, que acontece. Mas uma igreja que não tem mais coragem de se posicionar, Pai. Uma igreja que crê em políticos, que crê, ó Deus, em ministros, em nomes, em presidentes ou em prefeitos. Mas não é uma igreja que ora, que busca o Senhor, Pai. Ó Deus, tem misericórdia e ajuda-nos, ó Deus, a ter uma fé. Uma fé, ó Deus, que o Senhor vai nos dizer: servo bom e amado, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom, fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ó Deus, tem misericórdia também, Senhor Deus, daquele que às vezes, ó Deus, tem ouvido tanto sobre Jesus, mas não conhece Jesus, Pai. Não experimentou, ó Deus, um confronto com seus pecados. Não foi liberto, ó Deus, das suas mazelas. Continua sendo um crente cheio de palavrões na sua boca, cheio de vícios, ó Deus. Crentes alcoólatras, crentes drogados, crentes viciados, seja em pornografia ou em fofoca,
Não há, ó Deus, gradação para pecado. E muitos, ó Deus, têm se enganado porque não têm conhecido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu peço, Pai, tem misericórdia. Um dia, Senhor, o Senhor salvou a minha vida, Pai. E todo dia, Senhor, é uma luta nova. Quantos de nós, ó Deus, se a morte chegar diante de nós, nós não temos, ó Deus, nenhuma convicção para onde nós iremos. E eu peço, Jesus, visita esse servo, essa serva, esse homem, essa mulher, visita esse jovem que nessa noite, ó Deus, está entendendo que precisa tomar um passo de verdade na sua caminhada, uma decisão que vai mudar de fato os seus rumos. Visita, ó Deus, esse que acompanha pela internet, que está se vendo agora, ó Deus, carente do Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, que esse coração possa ser aberto e haver salvação no Teu santo nome, Pai. Tua palavra diz, ó Deus, que há mais júbilo no céu quando um pecador se arrepende, do que por 99, do que por centenas, do que muitos que o Senhor já resgatou. Louvado seja o Teu nome. E eu peço que nessa noite, ó Deus, haja gente, ó Deus, confessando o Teu nome. Senhor, transforma a nossa vida, Pai. Transforma a nossa vida de fé. Eu clamo por Ti, Pai. Eu clamo, Senhor, não nos deixe a nossa própria sorte. Não nos deixe, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de encerrar essa oração, querido irmão, queria te dizer que se você fez essa oração hoje, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, queria te pedir que você procurasse um dos pastores da igreja, para a gente orar junto, para a gente começar uma caminhada de fé de fato, para a gente trabalhar, ser companheiro nisso. Você não está sozinho nisso. Não é fácil, mas você não está sozinho nisso. E se você, irmão ou irmã, decidiu hoje a renovar de fato seu compromisso com Deus, pegue a Bíblia, leia esse texto, ore ao Senhor, peça ao Senhor que te encoraje, para que não fique só aqui nesse momento de pregação essa palavra. Pai, confirma isso, confirma essas questões, em nome de Jesus. Amém, Senhor.